Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro disco oficial da Lana Del Rey, Born to Die. Eu sei que vocês me pedem bastante para falar sobre Norman, né, que é o último disco da Lana, só que assim como eu faço com os vídeos do YouTube e recentemente tenho feito com os vídeos da Lady Gaga, eu acho muito importante criar uma espécie de narrativa com começo, meio, para que vocês entendam como é que as coisas foram acontecendo na vida desse artista. Então, antes de falar de Norman, eu preciso falar de Born to Die. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nos vídeos de análise, sejam eles de disco, ou de clipe, ou de determinada turnê, eu costumo sempre deixar esse aviso prévio antes de começar o vídeo. Essa interpretação que eu faço aqui hoje de Born to Die, ela é a minha interpretação. Eu vejo isso baseado nas coisas que eu conheço do artista, das coisas que eu conheço de cultura referencial e das coisas que eu entendi sobre a obra. Muitas delas você pode não concordar, você pode ter uma interpretação completamente diferente e tá tudo bem. A única pessoa que sabe de verdade o que quis dizer com aquilo é o artista. Antes de nós começarmos a falar sobre o disco Born to Die, é importante que você saiba ou relembre que a Lana Del Rey, na verdade, chama-se Elizabeth Grant e ela já tinha lançado outros 2 trabalhos antes desse disco, com outros nomes. Eu falei bem sobre isso no vídeo de análise do clipe Born to Die, que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo, onde você quiser assistir depois de assistir esse vídeo. E é o seguinte, nesse vídeo eu expliquei basicamente pra vocês como é que funcionou esse processo de construção da personagem Lana Del Rey. Quando eu falo construção da personagem, eu não falo no sentido negativo, como se ela fosse falsa, como se ela fosse criada, não. Mas existe sim uma grande estética, um grande conceito atrás desse personagem da Lana Del Rey, dessa criação da Elizabeth. E nós vamos falar e nós vamos entender muito bem isso nesse vídeo, porque o primeiro disco, né, o primeiro trabalho, o Born to Die, ele sintetiza bastante os principais temas que a Lana trabalha ao longo de toda a sua carreira. Entende? Por isso que eu preciso falar dele antes de entrar em Norman, antes de passar pelas outras fases. Esse primeiro disco, ele se baseia basicamente em 4 principais elementos, né, que constroem essa personagem. Esses relacionamentos conturbados, esses relacionamentos melancólicos com este homem, este cara que é meio malvado, meio gangster, meio mulherengo. A persona da mulher que é fatal, que chama muita atenção, mas ao mesmo tempo é muito frágil, é solitária, sente-se triste, sente-se incapaz. O ódio à América, né, aos Estados Unidos, essa onda de patriotismo e tudo mais, e também a ascensão à fama, tanto ela como uma coisa boa, como uma coisa ruim. A gente consegue perceber esses temas até hoje em todos os trabalhos da Lana, mas nos mais recentes, essa parte dos relacionamentos ela foi mais amadurecida. A mulher da Lana deixa de ser tão frágil, deixa de ser mais melancólica e passa a ser mais dona de si, passa a ser mais independente, com mais autonomia. Como eu vou me basear no conceito das músicas e não na parte sonora em si, eu não vou fazer um faixa a faixa, tá? Eu vou falar de todas as faixas do disco, obviamente, mas vocês vão ver que eu vou mexer um pouco na ordem delas. Eu não vou falar tipo 1, 2, 3, 4, que é assim que eu entendo melhor a obra. Se vocês perceberem, todos os trabalhos da Lana, né, com exceção de Paradise Addiction, eles têm o nome do disco como o nome de uma das faixas. E é justamente essa faixa que leva o nome do disco que ela sintetiza todos os temas ou os principais conceitos que vão ser trabalhados naquele trabalho em si, Então, no caso de Born to Die, a música e o clipe, eles abraçam totalmente esses 4 conceitos que eu falei anteriormente, né? Por isso que eu peço e sugiro que você assista o vídeo que eu fiz sobre o clipe em si, porque ali eu mostro de uma forma mais visual os elementos, aparece aqui, aparece ali, e você consegue entender isso de uma forma mais visual. Mas, em relação ao disco, você vai ver que esses 4 temas que eu falei, eles aparecem sim em praticamente todas as músicas e até um pouquinho nos outros clipes desse álbum. O nome Born to Die, Nascido pra Morrer, pra mim, ele não abrange isso de uma forma literal. Não que seja tipo, nasceu para morrer no sentido de morte física, mas tanto de um relacionamento, tanto de um amadurecimento que ele tem prazo de validade. Ele é aquele sofrimento, aquela melancolia que tem um propósito. Ela vai acontecer, mas ela vai passar. É um relacionamento que ele é perturbado, mas ele meio que já tem um final. Ela sabe que ela não vai ficar com ele para sempre ou por um bom tempo. E a própria fama, né?
essa ascensão muito rápida, essa ascensão muito poderosa, ela não é eterna e ela vai acabar. Então, esses conceitos, eles já são visíveis no nome da obra. Essa temática dos relacionamentos, ela aparece bastante nos outros singles, né? Blue Jeans, Video Games, Summertime Sadness e também uma das minhas preferidas, que é Dark Paradise. São músicas que falam de um relacionamento que ele é sofrido, assim, que ele tem muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu fiz essa análise, igual eu tô fazendo aqui com Born to Die, mas eu fiz ela com Ultraviolence, né, que é o segundo disco, e eu vou reforçar uma coisa que eu falei naquele vídeo, que é o seguinte, ó, eu fico até chateada quando eu vejo esses comentários, eu não acho que a Lana glamorize situações abusivas, glamorize relacionamentos abusivos. Eu acho que tem uma grande diferença entre glamorizar, que é fazer parecer com que é bom, e falar sobre. Eu acho que a Lana, ela se coloca num lugar de mulher que se apaixona e que sofre muito nesses relacionamentos. E é sobre isso que ela fala. Em momento algum ela fala que o cara ser gangsta ou o cara ser mulher é uma coisa legal, uma coisa linda que tem que ser valorizada. Não, mas ela, enquanto mulher que acaba se envolvendo com esse tipo de homem, ela no seu... Eu não gosto muito desse termo, mas ela no seu lugar de fala. Outra característica que é bem comum nesse homem que a Lana costuma falar nas músicas é esse conceito de daddy, né, que é o cara muito mais velho. Isso pode ser tanto no sentido literal, de ser um relacionamento de uma moça nova, maior de idade, com um cara mais velho, isso aparece até no vídeo de Shades of Cool, né, do próximo disco. Como pode ser o daddy, pode ser aquele cara muito mais experiente, muito mais vivido, malandro, com pouca idade, muito mais do que ela, que é uma mulher mais ingênua, que tem uma visão diferente do amor. Novamente, tem uma faixa nesse disco que chama-se Lolita, que eu acredito que o livro seja um livro ou o filme seja uma grande influência e inspiração para Lana. É um livro e um filme que hoje, na época que saiu, não era. Mas hoje ele é muito discutido porque ele glamoriza. O livro sim glamoriza um relacionamento erradíssimo, assim, entre... Eu não li, eu não vi, então eu posso opinar muito bem. Sobre uma mocinha com um cara mais velho. E eu não acho que a Lana, quando faz uma música com o nome Lolita, ela tá dizendo que isso é legal. E sim dizendo que ela se identifica com aquilo de uma forma nos relacionamentos dela. Em momento algum, a Lana fala que quando ela era menor de idade, ela se envolvia com caras mais velhos. Mas em sim que ela, com seus 20 e poucos anos, se envolveu com caras mais velhos. E isso não tá errado, né? Uma vez que ela gosta, uma vez que seja consentido. E ainda nesse âmbito do homem que ela se envolve, a gente vê bastante isso também na música Million Dollar Man e um pouco em National Anthem. National Anthem, inclusive, abrange a parte patriota, a parte relacionamentos, fama, dinheiro e um pouco desse homem ideal para ela. A gente também vê conceitos bem parecidos, faixas bem parecidas tematicamente com essa parte Off to the Races e também Diamond Do. Ainda no âmbito dos relacionamentos, eu sinceramente não acho que ela só tenha relacionamentos ruins. A parte, por exemplo, em National Anthem ou Off to the Races, claro que ela dramatiza, ela fala de um jeito mais visceral, mas me parece que os relacionamentos ali não são ruins. E sim com caras mais malandros, mais experientes que ela, mas não necessariamente ruins. Acaba que as músicas principais da Lana, a gente acaba atribuindo elas a sofrimento, a melancolia, videogames, por exemplo, Blue Jeans, até o clipe de Blue Jeans, né? Ela se envolve com um cara que, na verdade, ele visivelmente é um predador em relação a ela, um perigo em relação a ela. Eu acho que essa estética toda que ela cria faz com que os relacionamentos dela pareçam pior do que o que eles realmente são, né? Sou eu achando, né? Não sei que jeito eram os relacionamentos dela. Retomando um pouco os temas que eu falei no início do vídeo, né? Sobre essa forma como ela se apresenta, de mulher fatal, de mulher sensual, sedutora, mas ao mesmo tempo frágil. A gente vê bastante isso nas músicas Carmen e This Is What Made Us Girls. Que curiosamente são duas músicas que eu gosto, mas eu acho as duas mais fraquinhas assim do disco. Não que elas sejam ruins, mas eu acho elas menos que as outras, que são tão maravilhosas. E ali a gente vê bem como é que ela se apresenta, como é que ela se identifica em relação às outras mulheres e os outros homens, né, obviamente. Por último e não menos importante, a faixa Radio fala justamente de uma forma meio irônica, meio debochada sobre essa fama, sobre agora que as pessoas estão ouvindo ela. Ela já tinha gravado vários outros trabalhos, mas só agora que as pessoas estão ouvindo ela porque ela tá tocando no rádio. Eu acho interessante que na maior parte
Todos os discos da Lana tem algum momento que ela fala sobre a fama. Em alguns discos ela fala de uma forma mais sofrida, por exemplo, 13 Bitches, né? E alguns ela fala de uma forma mais debochada, como Radio, como Brooklyn Baby, né, no Ultraviolence. Eu acho bem interessante esse contraste de versões da mesma coisa. O disco ele tem 3 faixas bônus, Without You, Lolita, né, que eu já falei, e Lucky Ones. Without You eu acho maravilhosa, inclusive até gostaria que ela fizesse parte da versão original. As 3 músicas elas têm tudo a ver com essa temática, então qualquer uma delas que tivesse entrado no lugar... eu não gostaria de ter tirado nenhuma, mas até se o disco ele fosse inteiro essa versão, as músicas continuariam conversando muito entre si, porque os temas eles continuam bem vivos e bem presentes nessas 3 faixas. Born to Die ainda é o meu disco preferido da Lana, inclusive a minha edição preferida é a Paradise Edition. Eu quero ver se eu falo sobre ela aqui, também num formato desse estilo. Eu acho que é o disco que apresenta perfeitamente a Lana, não só para os fãs, como também para a indústria, trabalha todos esses temas que ela vem se equilibrando neles até hoje. É lógico, é muito bonito de ver o amadurecimento dela em relação a esses temas, especialmente aos relacionamentos, que a gente vê bastante a partir do Lust for Life e também, principalmente no Norman. Mas o conceito da fama que continua meio parecido, essa coisa do gangsta, eu acho muito legal a gente retomar esse primeiro lançamento dela, né, lá de 2012, para que a gente consiga compreender perfeitamente os trabalhos que ela lança e que ela ainda vai lançar esse ano, pelo que tudo indica. Deixa aqui nos comentários para mim qual é a sua música preferida, se você consegue compreender esses conceitos nos discos dela, tanto nos outros como nesse Born to Die. Não esquece de clicar aqui no gostei, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada nos vídeos aqui, porque tem outras análises bem legais de outros artistas pop e rock. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, e comenta aqui se você gostaria que eu já pulasse pra Norman ou se você gostaria que eu continuasse fazendo como eu tenho feito, de fazer uma análise de uma forma mais cronológica, tá? Tchau!